Gente, e no cafezinho de prosa de hoje eu recebo o Dr. Edilson Carlos Cortez. Ele é coordenador da campanha nacional de combate ao trabalho infantil do Tribunal Regional do Trabalho, 14ª região, que abrange Rondônia e Acre. Nós vamos falar a respeito da campanha nacional de combate ao trabalho infantil. Roda a vinheta, eu recebo o Dr. Edilson aqui agora com muito prazer. Essa música é o seguinte, o pessoal pergunta o que tem a ver com o Brasil. Aqui essa música foi construída, essa passagem toda aí, ela é parte dos estudos que os Rolling Stones fizeram quando vieram aqui em outras vezes, e para falar a respeito ouvindo o próprio samba, o samba que deu origem a essa batida aí assim. E essa música é um barato, uma das boas dele. Boa noite, doutor Edilson, prazer em recebê-lo aqui conosco. Prazer é meu pela oportunidade. Eu fiz a primeira pergunta, já vou deixar que o senhor discorra a respeito dela. Aquela história de que antigamente as crianças eram aplaudidas pela sociedade em que viviam. Eu sou de uma sociedade bem interiorana, cidades pequenas. E lá o menino que trabalhava, que fazia pequeno serviço, engraxate, ou o que quer que seja, eram reverenciados pelos mais velhos. Isso mudou muito hoje. O que está acontecendo? O mundo mudou, mudaram as relações da sociedade, o que houve? O mundo mudou. Se a gente for verificar, 8.000 anos antes de Cristo, as crianças trabalhavam. Quer dizer, há muito tempo, né? Na Revolução Industrial, coisa mais recente, coisa de 200, 300 anos, as crianças trabalhavam até 12 horas por dia e começava o trabalho aos 5, 7 anos. Precisou, por exemplo, legislação na Europa, né, onde começou a Revolução Industrial, a reduzir o trabalho das crianças, né, e limitar também o início dela no mercado de trabalho. Os escravos, quando chegavam aqui no país, havia navios negreiros que vinham com crianças. Com 7 anos de idade, por exemplo, já colocavam eles no trabalho. Muitos morriam com 10 anos de idade. Quer dizer, a vida útil deles era muito curta. Né? Quer dizer, culturalmente, a humanidade sempre se valeu do trabalho da criança. Mas eu acredito que com o tempo e também com o amadurecimento das ideias a respeito do desenvolvimento psíquico, emocional e social mesmo da sociedade, se procurou limitar, né, a fase da vida, uma fase da vida para ser criança e uma fase da vida para ser um adulto produtivo e bem produtivo. O senhor é daqui de Porto Velho? Sou de Porto Velho. E como o senhor já está com um pouco mais de 40 anos de idade... Obrigado. O senhor foi menino numa hora em que Porto Velho era uma cidade extremamente pequena, provinciana, com poucas oportunidades para quem era criança. Como é que foi viver aquele momento aqui de menino ter que estudar? E, enfim, aliás, queria lhe parabenizar. Família pobre, tá? Acho bonito o senhor tem uma história muito bonita. É que o senhor é daqui de Porto Velho, estudou aqui, foi terminar o seu curso lá em Mato Grosso, mas voltou e é magistrado aqui na região. Eu tive a felicidade de passar aqui no território da 14ª região, né? E voltei para minha cidade, né? Como é que foi lá aquele momento lá atrás? A cidade ia até onde naquela época que você era criança? Até Jorge Teixeira. Até Jorge Teixeira, que era um avenidão. Exatamente. Praticamente pouco depois da Jorge Teixeira asfalto. E acabava. Exatamente, sem asfalto. Peguei essa fase, né? Sem asfalto, que quase nada tinha asfalto, que não tinha asfalto nenhum, na verdade. Né? E oportunidade, o senhor vem de família pobre, né? Sim. E aí? Quer saber se eu trabalhei com uma infância? Isso. Não, meus pais, graças a Deus, eles incentivavam muito o estudo. Mas assim, o padrasto principalmente, se não fosse bom no estudo, ele tirava mesmo. Mas eu fui aplicado, né? Fiquei, permaneci, né? Comecei a trabalhar com 14 anos, porque a legislação na época permitia que 14 anos de idade você fosse contratado com carteira assinada. Isso. E eu recordo que 6 meses de trabalho eu pedi demissão. Cheguei em casa e minha mãe chorou. Acho que deve ter achado, meu filho vai ser um vagabundo. Né? Mas, muito interessante. Mas
porque ela tinha aquela visão de que eu deveria ser o sócio ou dono da empresa, né, com mais tempo, né? E eu não, eu ia reprovar naquele ano na escola. Então você fez a opção. Eu fiz opção, eu saí. Trabalhava em que empresa, doutor? Ela fechou também a empresa. Era uma empresa vendia de varejo, radiomáquinas. Radiomáquina. Então, aí ela, quer dizer, eu fiz uma opção naquela época, eu tinha uma certa, eu acho que, sei lá, uma propensão para os estudos, pode ser assim, né? Isso. E logo depois arrumei um outro emprego também, mas sem prejudicar o meu estudo, né? Agora, a legislação hoje, por exemplo, em 2009, foi alterada a Constituição Federal para tornar o ensino público obrigatório dos 4 anos de idade até os 17. Isso é bom ou é ruim? É ótimo. Porque se o Estado toma essa política, o que falta é implementar em sua inteireza, escola de qualidade, escola em tempo integral, para as crianças não apenas para ter acesso a diversos tipos de saberes, né? Por que não estudar mecatrônica, robótica? Por exemplo, fica na escola, estuda música. A gente tem aqui, quem sabe não vai concorrer com o Rolling Stones depois, né? A gente tem aqui o Instituto Federal que pode fazer isso, né? Mecatrônica, robótica, tudo aí à disposição. Mas pode ser até para criança mesmo, porque é o momento que acho que o despertar, elas podem tudo, né? E eu acho que a gente não pode fazer com que as crianças deixem ou não tenham a possibilidade de sonhar por uma vida melhor. De tudo que o senhor falou aí, a única coisa que eu fico sentindo é o seguinte, é que essa lei de acesso à escola, ela seja tão propaganda e tão pouco prática. Para variar, no Brasil é tudo muito assim. Tem a parte da história e tem a parte da história da carochinha. E o que a gente tem com relação a isso é muita história da carochinha. E, na verdade, nem todo mundo tem acesso à escola, nem todo mundo tem acesso a uma vida digna que permita ao pai e à mãe que coloque o menino na escola. Às vezes o menino tem que ir trabalhar para fazer isso. E é nesse assunto aí que eu queria entrar, com relação a essa campanha que vocês deflagram aqui. Então, parabéns, e altamente necessário. O menino tem que estudar e se divertir e trabalhar naquilo que pode. Sim, essa campanha, ela foi iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, e todos nós, assim, todos os tribunais de trabalho participamos dela. E o grau de importância, assim, são 28 regionais, né? 24. E eu sou coordenador da campanha regional, juntamente com o presidente do meu tribunal, o desembargador Francisco Cruz, né, que também se inteira com o assunto e é um homem talhado, preocupado com a sociedade, né? E aí essa campanha é exatamente para isso, para tentar alertar a população. Você teve que, inclusive, desistir um pouco das suas funções na TRT para poder ir ajudar nessa campanha, né? Teve que sair um pouco, né? É porque eu estou em exercício de atividade administrativa no momento, né? Então é só por isso. Mudou algumas funções. O judiciário, ele tem um papel na sociedade, né? Digamos assim, chamado avisamento da justiça ao povo. Quer dizer, ele não pode ficar encastelado atrás de uma mesa apenas, né? Ele tem de tentar ser um agente transformador também. E eu acho que essa campanha veio a propósito porque ela deve ser feita por toda a sociedade. Tanto o governo, o executivo, o projeto das escolas integrais, por exemplo, eu tenho conhecimento de ter mais de 1000 delas espalhadas pelo Brasil. Né? E integrais mesmo, com acesso oportunizando as crianças a ter acesso a diversos tipos de culturas, né? E trabalhar bem o tempo dela, né? A gente vive exatamente assim a tentativa de desmistificar alguns mitos, igual você falou a respeito, né? De que antes a gente aplaudia quem começava a trabalhar cedo. E hoje a gente... Tipo, naquela ideia de que o trabalho dignifica, né? E dignifica mesmo, mas deixa ele para a fase própria. Cada coisa ao seu tempo. Ao seu tempo, quer dizer, já dizia o sábio Eclesiastes, né? Isso. Tudo tem o seu tempo na vida, né? É verdade. E acho que a gente tem a responsabilidade de deixar que as nossas crianças tenham tempo para ser criança.
né? Porque elas estão sujeitas a todo tipo de... Nenhum argumento, não é pobreza, desigualdade social, que justifica a presença de trabalho infantil. Mesmo que a gente observe que no mundo do trabalho há muitos adultos desempregados. Então, quer queira, quer não, uma criança está tirando um emprego de adulto, embora os dados estatísticos demonstram que as crianças são exploradas também até no aspecto da remuneração. Por exemplo, no Brasil hoje, da faixa de 5 a 17 anos, nós temos cerca de 3 milhões e 300 mil crianças trabalhando. Dessas, mais de 17% não recebe nenhum valor. Nenhum valor. Né? E escravo, né? Eu não digo assim, generalizar analogia, que né? Todos eles sejam trabalho escravo, porque muitas vezes eles exercem economia familiar, ajudam o pai, em tempo integral muitas vezes, ajuda a mãe. Então, eles não recebem nenhum valor. E quem recebe algum valor é muito menor do que o salário mínimo. E o pior é o seguinte, é que ele se acostuma a fazer um trabalho sem valor e, no final das contas, na hora que chegar a vez dele trabalhar, na hora que ele tiver a oportunidade de fazer um contrato de trabalho, ele não vai saber dar valor ao seu próprio trabalho. Isso termina complicando. E também, o trabalho precoce, a criança sai da escola. As estatísticas também demonstram, cada 4 crianças, uma ou abandona a escola ou fica atrasada e pelo atraso sai da escola. Doutor Edilson, eu vou soltar um VTzinho aqui da campanha. Eu queria lhe agradecer, o senhor me trouxe ele aqui. Eu vou ter o prazer de soltar aqui para vocês. Vamos lá, roda aí para mim. Isso, 30 segundos. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Muito bonito. Quem é o autor dessa peça, doutor? Uma empresa que foi contratada pelo Tribunal Superior do Trabalho, né, para licitação, foi a mesma que fez o do Trabalho Seguro, aquela campanha do Trabalho Seguro. Nós temos mais alguns VTzinhos aí. Vai me informando aí qual é o que vocês vão soltar. Esse é do trabalho doméstico? Então tá, vamos lá. Roda aí um pouquinho. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Realidade que a gente conhece. Todo mundo. E uma questão até cultural, né? Assim, de que a mulher tem de trabalhar em cozinha, ser doméstica. Norte e Nordeste, a gente tem muito isso. E as meninas, quando saem... Eu vou falar uma coisa aqui que de vez em quando eu cito. Eu vejo tanta dignidade nas mocinhas das periferias. Aqui nem tanto, mas as mocinhas da periferia que trabalham no comércio, que de manhã cedo saem com sua marmita, sua bolsa e vão trabalhar. E eu vejo tanta dignidade naquilo, sabendo que às vezes não tem idade para tanto, está chegando ali com 16, 17 anos, 18 anos, precisa ganhar vida, e aí essa dignidade, ela recebe o coroamento quando ela faz o curso noturno. Eu acho isso tão bonito que eu acho que realmente essa preocupação nossa com relação ao trabalho infantil precisa realmente aumentar. Porque todo menino, toda mocinha, todo rapazinho tem o direito de ter o primeiro emprego, tem o direito de tocar a sua vida. Mas comece, digamos, com um emprego que valorize muito digno, mais. Né? Que valorize, não que o doméstico não seja um trabalho digno, igual você falou muito bem, é um trabalho digno. Mas, por exemplo, a legislação mesmo prevê que somente pode trabalhar a partir de 18 anos no serviço doméstico. A Constituição fala que você pode trabalhar a partir de 16 anos, desde que não seja em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, né? E então, a contralicença, a partir de 18 anos, você pode trabalhar em qualquer atividade. E é legal a relação doméstica a partir de 18. Mas o que a gente vê é a situação de exploração, às vezes praticada pela própria família, que manda a menina para casa de parente, muitas vezes,
tem situação dessas. E o parente explora aquela criança, humilha a criança, quando a gente tá falando de se exploração, sujeita a abuso sexual muitas vezes, e abuso emocional, enfim, destrói a vida da criança. Tem casos de crianças que conseguiram ser resgatadas de situação, que fugiu, né, e se socorreu do aparelho do Estado. Né, eu vi um caso recente assim, de uma taxista que hoje está com 50 anos no Amazonas, que ela fugiu de uma casa de uma tia, que a tratava como se fosse uma escrava da casa. Doutor, há pouco tempo atrás, eu saí daqui uma noite e nós fomos fazer uma série. A ideia era fazer uma série de matérias à noite de Porto Velho. E eu fui participar dessas coisas. Fui participar dessas matérias. E nós saímos aqui uma noite e nós fomos para o Lixão. Nós fizemos uma parte da noite de Porto Velho. Eu tenho imagens daquilo que são tão terríveis. E são imagens que eu não preciso guardar num disco nem nada, não. Eu tenho imagens na cabeça. Eu vou rodar esse próximo o VT, que é o do Lixão, que conta um pouquinho dessa história em 30 segundos. Vocês imaginem o que é que eu vi numa noite no Lixão aqui da Vila Princesa. É terrível. Roda aí. Ô menina, anda logo, tira isso daí, bora trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. É um outro tipo de trabalho, uma das piores formas de trabalho infantil, né? Doutor, eu vi as meninas e os meninos disputando com cachorros e seus pais o lixo. E a gente estava sem iluminação dentro do lixão, à noite não tem bico de luz, não tem nada. E eu sentia alguma coisa que se movimentava que eu não sabia o que era. Quando a gente ligou a câmera com as luzes, eram os urubus. Eu acho que foi a pior experiência que eu já passei assim, em termos de fazer uma reportagem. Eu já vi coisa feia, mas essa daí seguramente foi uma daquelas que mais me impactaram. Doutor Edilson, o tema da campanha e como é que vão ser veiculadas essas peças publicitárias? Eu queria que você falasse aí bem rapidinho. Digamos, com a colaboração da imprensa, da mídia, igual a Record está fazendo, certo? Teremos cartinhas? Essa cartinha, pode dizer, chamar de cartinha, já é antiga, né? Revista da Turma da Mônica, tá? Que o Maurício de Souza Produções emprestou papéis para os seus personagens da Turma da Mônica para contar sobre o trabalho infantil. Isso. E a gente usa esse material com crianças, que é uma Muito linguagem, é uma história realmente bem ao estilo do Maurício de Souza, né? Fácil de entender e de compreender, de fácil compreensão. Legal. A gente vai ter mais cartilhas dessa, não? Se tiver, pode deixar aqui que a gente passa aqui no Câmera Mais. O Câmera Mais é o momento da gente passar esse tipo de cartilha aqui. E é muito importante o papel da imprensa, né? Exatamente, porque sem ela, que é um canal. Agora, fora isso, nós fazemos trabalhos, assim, ações mesmo, concretas, né? Vila Princesa, por exemplo, nós iniciamos um trabalho no ano passado, fizemos um cadastramento de quase 70 jovens, se não me engano, que estão na faixa a partir de 14 anos, que é a faixa em que eles podem trabalhar como menor aprendiz, que o contrato de aprendizagem é permitido pela legislação, e através desse contrato de aprendizagem eles podem ter acesso a um mundo diferente, ganhar um dinheiro, tá? Praticamente se paga um salário mínimo, quase um salário mínimo, né? Só que esse contrato, ele tem de estudar também, tem que estar estudando. E além disso, tem um acompanhamento da empresa que gerencia esse contrato de aprendizagem. Nós temos aqui menores aprendizes aqui trabalhando aqui conosco aqui. Aliás, olha, um exemplo. A nossa empresa ela tem assim um cuidado muito grande, tanto com o menor aprendiz como acesso o espaço para pessoas que tem deficiência física, a gente atua com todo mundo aqui. É uma função social das empresas também, né? E assim, já tem um trabalho belíssimo também aqui em Porto Velho,
espero que seja estendido para outras localidades, em que menores que são resgatados de situações degradantes mesmo, ou que sofreram medida socio-restritiva, socioeducativa, eles também têm oportunidade, né, de trabalho, de ter o estágio em órgãos públicos, por exemplo, também. Até para não levar aquele carimbo que a gente não quer que ninguém leve. Né? Eu nasci na maternidade da Civargas. Bairro? Era no centrão ali, né? Era. Que hoje é local da prefeitura, né? Isso. Tá lá, o Cefim tá lá. Isso. E morou em que bairro, doutor? Onde é que você foi criado? Bairro, um pouco da Liberdade e um pouco na Nova Porto Velho, no começo da Nova Porto Velho. Morou ali perto de onde eu moro hoje. Bairro São João Bosco, bairro... Antigamente aquilo ali foi preparado para receber os técnicos aqui do governo, não é isso? Depois o pessoal do bairro Triângulo. Eu estudei acho que 8 anos no 21 de abril, que era na Liberdade, né? Tá lá até hoje, bonitão aquele colégio. Ali perto da Rede TV. Isso. Mesmo. Bom, gente, é o seguinte, eu vou trazer mais um vídeo, esse aqui agora para falar a respeito de brincadeiras, mas antes eu vou deixar uma pergunta para o doutor Edilson me responder aqui. A gente tem estatísticas confiáveis no mundo inteiro sobre essa questão do trabalho infantil, ou isso é uma estatística mais ou menos que a gente sabe mais ou menos como é que é? Na África tem tanto, aqui tem não sei quanto. No Brasil a gente tem estatística confiável. Aqui em Rondônia as estatísticas são confiáveis a respeito desse assunto. Antes, eu passo lá mais um vídeo e a gente conversa esse agora sobre educação. Solta aí para mim, parceiro. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Não nos redime, só a educação é o caminho. Bem, doutor, estatísticas. Você começou falando que nós tínhamos, eu acho que 3 milhões de crianças. No Brasil. No mundo, qual é esse número? 160 milhões, né? Que esse número é confiável? A gente pode dizer que a estatística é confiável ou é igual o petróleo do Brasil, que está lá no pré-sal, que a gente não sabe exatamente quanto é que é, mas o pessoal diz que tem. No Brasil, quem faz estatística é o IBGE, né? O próprio governo. Opa. Né? Confiável. Então, eles têm um sistema que é uma pesquisa por amostragem extremamente domiciliar. Confiável. Que tem alguns problemas realmente, porque a estatística não é uma ciência exata, ela é uma ferramenta. Não é censitária, né? Não, eu acho que nem ciência, é uma ferramenta. Isso. Né? Mas ela dá uma amostragem, né, de importante da política pública, né, para a existência de políticas públicas que para poder de forma eficiente. Quer ver um exemplo? Em 1992 nós tínhamos mais de 8 milhões de crianças trabalhando no país. Se em 2014 nós chegamos a 3 milhões e 300, houve um decréscimo muito significativo. Ou então parou de nascer menino e esses meninos ficaram adultos, né? O que não é o caso, né? Não é o caso. Então, existem esses dados estatísticos que servem para haver políticas públicas adequadas, né, para se resolver um problema. O próprio governo, o PET, havia o PET, que é um programa de educação do trabalho infantil, adotado pelo governo brasileiro, que auxiliava diretamente as crianças com programas de educação integral ou contraturno, né? Principalmente as crianças que eram colhidas por questão de medidas socio-restritivas, educativas, e também o terceiro turno ou contraturno e as escolas integrais, eu sei que o Brasil está meio quebradão, não tem dinheiro para muita coisa, para educação muito menos, mas aquilo que foi feito continua, tem caminhado, não? Existe sim um incremento da própria legislação também, né, para que seja algo obrigatório, né, e não assim um programa provisório, né? E eu acho que se houver realmente incentivo, cobrança da sociedade, já que a educação ela é gratuita dos 4 a 17 anos,
Então, existe o judiciário Precisa para ter obrigar. cobrança, né, doutor? Precisa ter envolvimento, né? Envolvimento de toda a sociedade, da família e toda a sociedade, para que todo mundo tenha garantia. Não é só a classe média, a classe alta que dê aos seus filhos uma educação boa, não. O pobre também merece educação boa. Tem que ter. Tem Aliás, que ter. todo mundo merece a mesma educação, né? Somos iguais perante a lei, diz a Constituição Federal. Então vamos ter de exercitar isso. Né? Doutor, tem uma coisa que me preocupa muito, é a ação do Estado, e aí vocês, lógico, do TRT, estão assim bem focados, bem voltados para isso. É a abertura dos canais para aprendizagem com vistas ao mercado de trabalho. Vocês atuam nessa área? O governo tem alguém que faça isso? Temos aqui já no Ministério do Trabalho, tá? Tem situação de menor que estão lá em estágio. No Ministério Público do Estado também. Né? E a tendência é essa. Eu tenho um projeto no próprio tribunal e por questões orçamentárias ainda não foi implementado, porque a gente precisa de dinheiro para isso. Isso. Né? Mas Rondônia, por exemplo, ele tem melhorado no combate ao trabalho infantil. Nós temos um fórum regional de combate ao trabalho infantil que é composto pela sociedade em geral. A Carmelita Domingues, que é a coordenadora desse fórum aqui em Rondônia, mas integra esse fórum a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado, o Juizado de Infância e Juventude. Ia perguntar a respeito dessa ligação com vocês e a Juizado. Temos uma rede, o CRES, o CRAS, que são os conselhos, são centros de referência à assistência social, né? Quer dizer, do município, do estado, né? Município de Porto Velho, do estado de Rondônia. Essa rede acaba fechando também a possibilidade Os conselhos tutelares, quer dizer, tem que ter uma rede de proteção. Que, por exemplo, detecta o trabalho infantil. Fazer o que com a criança? É preciso abrir portas, né? Tem de abrir portas, né? E a fiscalização do Ministério do Trabalho, que é extremamente importante, né, para diminuir esse trabalho infantil, né? Uma fiscalização diuturna, né, e que é intensificada, que foi intensificada e que redundou, digamos, na diminuição. O Rondônia já figurou como número 1 do país em trabalho infantil. Me lembro disso. Hoje década de 70. Não foi tão longe, não. Foi recente. Agora já? Sim. Na década de 2000 ainda. Aí a gente diminuiu, já estamos progredindo, mas somos o terceiro. Porque essa pesquisa é feita com base na quantidade de crianças que trabalham, de acordo com certa faixa etária, de acordo com a população geral daquela faixa etária. Nós temos aqui em torno de 45 mil crianças em condições de trabalho no estado de Rondônia inteiro. Mas nós figuramos no terceiro no ranking, né? O terceiro do ranking. Né? Mas logo depois da gente tem estados ricos. Estados ricos tem Santa Catarina, tem Rio Grande do Sul. Né? E se a gente for comparar. Tem cultura também, né, doutor? É porque depende da população, né? São Paulo tem mais de 500 mil crianças trabalhando. Difícil. Mas a população lá relativamente. Exatamente. Por isso que nós figuramos em terceiro. E nós temos um trabalho, vamos exercer um trabalho nesse ano de 2016, com esse Fórum Regional de Combate ao Trabalho Infantil, exatamente nas 10 cidades onde existe o maior foco do trabalho infantil em Rondônia. Todos esses nós temos, a cavoaria nós temos problema do lixão e temos também problema do trabalho doméstico. Doutor, eu queria primeiro lhe agradecer imensamente, dizer que a gente está aqui nessa campanha não é somente para sentar e conversar, não. Nós estamos de corpo e alma, a gente quer participar disso. Dizer que a gente trabalha numa empresa que tem um cuidado muito grande com isso, inclusive com os nossos menores. E dizer que é sempre muito bom quando a gente fala a respeito desse assunto e que a gente sabe que o único caminho é a educação. Eu vou encerrar o programa hoje deixando uma frase para você pensar de dormir, que é a seguinte: violência gera violência, os fracos julgam e condenam, porém os fortes perdoam e compreendem. Augusto Cury disse isso. Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Amanhã quero convidá-lo para começar muito bem o dia com Adilson Honorato. E eu vou fazer o seguinte: hoje, em vez da gente se cumprimentar aqui e falar mais alguma coisa, eu vou deixar mais um vídeo. Dos 6, eu acho que eu passei 5
e eu vou deixar que a minha produção escolha aí o vídeo. Qual é? O animação ou de brincar? Então, para a gente encerrar o programa de hoje, a gente encerra com esse vídeo. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado, doutor. Eu que agradeço. Prazer muito grande ter vindo aqui. Vamos lá, com vocês. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar.